Olá pessoal, chegamos a mais uma aula, aula de número 3, com o tema comprimento e conjuntos numéricos, naturais e inteiros. O que faremos basicamente então neste encontro é utilizar o conceito de comprimento por nós formalizado na aula anterior e a partir dele definir os conjuntos numéricos naturais e inteiros. Para isso, vamos imaginar uma situação hipotética, que é uma reforma de uma casa. Essa reforma desta casa aqui, expressa nesta planta ao lado, ela foi feita inicialmente retirando-se a medida de cada cômodo, como podemos observar aqui, 11,041, 3,25 e as demais aqui expressas. O que podemos observar inicialmente com o conceito das aulas anteriores é que essas medidas aqui, elas foram retiradas com instrumentos diferentes, na medida que o número de algarismos significativos entre as grandezas em azul e as grandezas em vermelho, eles são diferentes. O que podemos observar de imediato, então, é que nós devemos posteriormente formalizar como devemos operacionalizar medidas com algarismos significativos diferentes, objeto de estudo da próxima aula. Mas antes nos atentamos à seguinte situação. Esses valores aqui de 5,000, 4,0000, eles são valores que podemos considerá-los, esquecendo agora os algarismos significativos, somente nos atentando ao valor central de 5 e 4, eles são valores muito comuns no nosso dia a dia, são valores que chamamos de valores inteiros, como, por exemplo, R$2, R$1, são valores que não possuem casas decimais. Existe um conjunto primordial, que é chamado de conjunto dos números naturais, que ele vai representar esses valores que são apresentados na forma inteira. Como, por exemplo, como acabamos de dizer, as medidas do banheiro de 5 e 4 metros. Esse conjunto dos números naturais ele vai ser representado pela letra N e ele será formado pelos números positivos inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, acrescentando a este conjunto ainda o zero. Logo, conjuntos naturais será a composição dos números inteiros positivos mais o zero. Perceba que, como dizemos agora há pouco, essas medidas de 5,00, 5,00, 5,05, de acordo com os critérios dos significativos, elas são sim diferentes, pois elas indicam instrumentos para obtenção delas diferentes. Mas não vamos nos preocupar com esse problema apenas considerando que esses 5 e 4 metros são medidas inteiras, somente para ilustrar o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ainda, ele pode ser classificado da seguinte maneira. Ele pode ser classificado como um conjunto infinito. Perceba que sempre podemos mensurar um valor maior que o escolhido por nós, isto é, se tivéssemos no valor 100, poderíamos dizer que ainda existe o 101. Não existe um valor máximo para este conjunto, então ele é um conjunto que não tem fim, um conjunto infinito. E ele também é um conjunto que chamamos de conjunto ordenado. Ou seja, sempre podemos arrazoar nele qual valor é maior que o outro. Ou seja, sempre podemos escolher dois números contidos no conjunto dos números naturais e dizer qual deles que é maior. Sabemos que, se pegássemos o valor 2, sabemos que o 3 é maior. E poderíamos fazer isso para qualquer elemento. Conjuntos que têm essa característica são chamados de conjuntos ordenados. Com a definição desse conjunto dos números naturais, nós devemos estruturar as operações. Isto é, nós devemos estruturar quais são as formas que operacionalizaremos esses valores numéricos pertencentes a esse conjunto N. Em específico, as duas operações que esse conjunto N possui são as operações de adição e de multiplicação. Essas operações elas são estruturadas por algumas propriedades que serão elencadas por nós a seguir. A primeira propriedade da adição, a propriedade A1, é a propriedade associativa. Essa propriedade, basicamente, ela nos diz que não importa a ordem que somamos os números, o resultado será o mesmo. Ou seja, se pegássemos, por exemplo, as medidas do banheiro de 5 e 4 metros, pegando o banheiro é um retângulo com medidas de 5
e 4 metros. Se nós quiséssemos calcular o perímetro deste banheiro, ou seja, a soma de todos os lados, o que deveríamos fazer nada mais é que somar. O que essa propriedade nos diz é que não importa a ordem que somamos esses 4 valores, expressas aqui, ó. Ou seja, poderíamos somar 5 mais 4 mais 5, que temos como resposta 14, e somar com 4 ainda tendo como resposta 18. Ou ainda poderíamos somar 5 mais 4 inicialmente, que tem como resposta 9, e depois somar com 4, que tem como resposta 13, e depois somar com 5, obtendo o mesmo 18. E poderíamos reagrupar essa forma de somar de diferentes maneiras, lembrando que o parênteses indica a operação que deve ser realizada primeiramente, e a partir daí sempre iríamos obter a mesma resposta, pois a propriedade associativa afirma isso. A propriedade 1 da multiplicação também está relacionada à associação. Ela nos diz a mesma coisa, não importa como vamos associar os números naturais em uma multiplicação, que o resultado será sempre o mesmo. Poderíamos ilustrar isso calculando agora o volume do banheiro, supondo que a altura dele seja de 3 metros. No caso, esse banheiro ele iria nos produzir um paralelepípedo, certo? Com medidas de base de 5 e 4 metros e uma altura escolhida por nós de 3 metros. Lembrando que para se calcular a área de um paralelepípedo, devemos calcular a área da base vezes a sua altura, e essa será a nossa área estudada. Ou seja, a área da base seria 5 vezes 4, e a altura seria 3. Então devemos multiplicar esses 3 números. O que podemos dizer a partir dessa propriedade associativa é que não importa a ordem que vamos multiplicar esses 3 números, ilustrados aqui. Observe que inicialmente multiplicamos o 5 por 4, tendo como resposta 20, e multiplicamos por 3, obtendo 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Se fôssemos realizar a operação agora multiplicando inicialmente 4 vezes 3, obteríamos 12, vezes 5, também o mesmo 60. Então é fácil notar que essa propriedade da associação, tanto da adição como da multiplicação, ela é uma propriedade intuitivamente fácil de se aceitar. Outras propriedades da adição são a propriedade comutativa da adição, certo? Que ela nos diz que não importa se somarmos 1 mais 2 ou 2 mais 1, que a resposta será a mesma, utilizando para nós os dois lados de 5 e 4 metros do nosso banheiro. Ou seja, poderíamos somar tanto 5 mais 4 ou 4 mais 5, que a resposta seria a mesma, de 9 metros, e a existência de um elemento neutro. O que esse elemento neutro nos diz é que sempre que somarmos um valor mais esse elemento neutro, obteríamos como resposta esse mesmo valor original. No caso, o elemento neutro da adição, ele é o zero, pois qualquer número somado com zero tem como resposta ele mesmo. Na multiplicação, a situação é basicamente a mesma. Pegamos dois números, 5 vezes 4 e 4 vezes 5 nos fornecem mesmo a resposta de 20 metros quadrados, neste caso para a área da base do nosso banheiro em questão. E não importa a ordem que multiplicamos esses dois números, o resultado será o mesmo. Falando da existência do elemento neutro, só que agora para multiplicação, esse elemento neutro não seria mais o zero, mas sim um 1. Lembrando que o elemento neutro, no caso da multiplicação, seria um elemento que o número multiplicado fornecesse como resposta o número original, ou seja, qualquer número vezes 1 tem como resposta ele mesmo. Outra propriedade aqui expressa da multiplicação é a propriedade distributiva da multiplicação. Essa propriedade nos diz que sempre quando temos uma relação entre parênteses de soma e um valor multiplicando essa relação entre parênteses, o que devemos fazer é multiplicar cada valor individualmente desta relação. É o popular chuveirinho. Deveríamos multiplicar A vezes B, obtendo como resposta AB, e multiplicar A vezes C, obtendo como resposta AC. Valendo-se da definição do conjunto dos números naturais, compostas pelo zero e pelos números inteiros positivos, nós podemos definir alguns subconjuntos importantes na hora de operacionalizarmos esse conjunto. O primeiro subconjunto importante é o conjunto
n asterisco, definido como o próprio conjunto dos números naturais sem o zero, ou seja, o conjunto dos números naturais não nulos. Esse conjunto seria caracterizado pelo próprio conjunto dos números naturais, eliminando dele o zero. Voltando à nossa reforma, imagine que desejássemos adquirir pisos para serem colocados no nosso banheiro com as medidas de 5 e 4 metros. Havíamos reservado uma quantia de R$ 2.300 para a compra desses pisos. Supondo que o piso desejado custe cerca de R$ 30 e que para cobrir 1 metro quadrado serão utilizados 4 pisos, qual é o saldo final do nosso orçamento? Ou seja, temos R$ 2.300 para colocar piso no banheiro, sabemos o valor de cada piso, que é de R$ 30, e sabemos que para 1 metro quadrado nós temos que colocar 4 pisos. O valor que iríamos gastar, qual é o valor que iríamos gastar na compra dos pisos? Utilizando a multiplicação simples que acabamos de definir, poderíamos calcular esse valor que seria gasto por nós na colocação dos pisos da seguinte maneira: multiplicando o valor do piso de R$ 30, o valor unitário do piso de R$ 30, pelo valor da área do banheiro, de 20 metros quadrados, 4 vezes 5, e ainda sabendo que para cada metro quadrado são necessários 4 pisos, multiplicaremos pelo valor 4, ou seja, 4 vezes 20 vezes 30, obtendo como resposta um gasto de R$ 2.400 somente na compra dos pisos. Agora, a pergunta que foi feita era: qual é o saldo final em nosso orçamento? Perceba que nós tínhamos uma quantia de R$ 2.300 e vamos gastar R$ 2.400 na compra de pisos. Agora a questão é: faltam R$ 100. A resposta é: faltam R$ 100. Mas como poderíamos expressar essa ideia de falta valendo-se somente dos conjuntos naturais? E a resposta para isso é: não seria possível, pois o conjunto dos naturais ele não possui a capacidade de expressar a ideia de falta. Para isso, devemos introduzir um novo conjunto que contemple o conjunto dos números naturais, além de possuir esses valores que nos dão a noção de falta. Este conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula. E assim como os próximos conjuntos que serão apresentados por nós, ele é uma ampliação natural do conjunto dos naturais, devido a essa limitação. Neste caso, não temos como expressar a ideia de falta, então introduzimos o conjunto dos números inteiros, que além de possuir o zero e os valores inteiros positivos, ele vai possuir também os valores inteiros negativos. Logo, poderemos explicar a ideia de falta com a noção de menos 100, que não possui, esse valor não possui no conjunto dos naturais, mas é um valor que é pertencente ao conjunto dos números inteiros. Novamente, podemos estipular alguns subconjuntos desse conjunto geral dos números inteiros, que eles são conjuntos importantes na hora de realizarmos operações com conjuntos. O primeiro conjunto interessante a ser estudado é o conjunto dos números inteiros não negativos. Esse conjunto, representado por um Z, ele será igual ao próprio conjunto dos números naturais, já que, como são todos os números inteiros não negativos, nós pegaríamos somente o zero e os positivos, que é a própria definição dos naturais. Outro conjunto interessante é o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, somente o zero e os números inteiros negativos, e ele será representado pela letrinha Z com o sinal negativo. Outro conjunto muito interessante também seria o conjunto dos números inteiros não nulos, isto é, todos os números inteiros que não sejam nulos. E isso implicaria em todos os números inteiros negativos, todos os números inteiros positivos. Somente o que fizemos aqui, então, foi retirar o valor zero. Nos seria permitido ainda produzir subconjuntos que fossem formados por composições desses três. Como exemplo, o conjunto dos números inteiros sem o zero e somente os positivos, ou seja, somente o conjunto dos números inteiros positivos, que seria composto por todos os inteiros positivos
e também retirando o zero, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros negativos, que seria menos 3, menos 2, menos 1, e acabaríamos aqui. Vale ainda lembrar que as propriedades enunciadas por nós das operações de multiplicação e adição, elas também são válidas no conjunto dos números inteiros, já que ele é uma extensão desse conjunto. Essas operações também serão válidas nos próximos conjuntos que enunciaremos ao longo do nosso curso. E com isso encerramos mais uma aula e nos vemos na próxima.